A gente ainda tá em abril, mas o resto de 2025 vai ter que ser muito fora de série pra que Oeste Outra Vez não termine entre os meus 10 filmes favoritos desse ano. É o mais novo filme dirigido pelo goiano Érico Rassi, que em 2016 dirigiu Comeback com Nelson Xavier, e dessa vez ele cria um neo-western que gira em torno de dois homens, o Totó, interpretado pelo Ângelo Antônio, e o Durval, interpretado pelo Babu Santana. O Durval tá pegando a ex do Antônio. Eis que os dois se encontram, começam a sair no braço, e a mulher em questão resolve dar as costas e sair correndo, abandonando os dois. E a partir daí, eles, que já são homens brutos e que não conseguem refletir muito sobre si, resolvem isso da pior forma possível. Eles tentam começar a se caçar e a se matar, num jogo de gato e rato que se desenrola pelo filme inteiro. Em outras palavras, o que o Érico Rassi faz, no Oeste Outra Vez, é usar de uma forma brilhante a estrutura de um faroeste brasileira para despir aqueles personagens de qualquer glamour e mostrar como que a masculinidade tóxica no meio deles leva eles à autodestruição. É um filme que me pegou completamente de surpresa e eu não poderia ter ficado mais feliz com isso. Mas antes de entrar em Oeste Outra Vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A coisa que mais predomina em Oeste Outra Vez, desde os primeiros minutos de filme, são os silêncios. Os silêncios são muitos e eles gritam. Durante 98 minutos de filme, os personagens que a gente acompanha aqui são homens tão sufocados na própria masculinidade que eles mal conseguem se articular em palavras. Eles são incapazes de parar um segundinho para refletir minimamente sobre as próprias dores, dúvidas e desejos. Eles não conseguem usufruir da sensibilidade para tentar lidar com as próprias frustrações, já que o ideal de masculinidade, essa obrigação de reprimir todo e qualquer sentimento em prol de um carão fechado e de uma pose viril que resolve tudo na força bruta, impede eles de admitirem as próprias fraquezas, de olharem para si como indivíduos vulneráveis. Todos os problemas dos personagens podiam ser facilmente resolvidos se eles se permitissem reconhecer os próprios pontos fracos e entender as dores deles, em vez de soterrar elas embaixo dessa pose de brucutu. O Totó podia superar o trauma da ex, entendendo que ela faz parte do passado e se esforçando para aprender a conviver com o agora, com o presente. O Durval podia só deixar pra lá também. Mas não, eles preferem resolver tudo, na bala ou na porrada. Já um outro personagem, que surge mais pra frente, e que já teve uma relação com uma mulher, mas que acabou de uma forma melancólica, podia seguir em frente se ele tivesse um mínimo de disposição pra sair de casa e tentar conhecer outras mulheres. Mas não, ele prefere se resignar, dar de ombros e dizer: "Nah, é muito difícil fazer isso, deixa pra lá." Com isso, o que acontece com esses caras é que eles simplesmente nunca saem do mesmo lugar. Eles começam e terminam o filme presos ao mesmo ciclo de amargar frustrações, se silenciar sobre elas em vez de tentar resolvê-las, direcioná-las inconscientemente sobre um outro inimigo, finalizar o dia com uns tiros aqui, uns socos ali e uns grunhidos acolá, e voltar pro mesmo estágio do início do dia. Eles saem e voltam sempre pro mesmo ponto, terminando o dia jogando sinuca no mesmo boteco de sempre. Nesse sentido, eu acho fundamental o ritmo que o Érico Rassi imprime para a narrativa e que é um ritmo pautado essencialmente por pura monotonia. Eu sei que a gente costuma associar o conceito de tédio a uma experiência chata, a uma coisa ineficaz, estafante, mas a verdade é que tédio nada mais é do que uma sensação como qualquer outra e que, sendo uma sensação como qualquer outra, ele pode ser indispensável para o sucesso de uma obra. Provocar o tédio pode ser tão importante para um filme quanto despertar o riso, o choro ou o medo pode ser para outros. Em Oeste Outra Vez, a apatia, os silêncios e as pausas são tão determinantes para aqueles personagens e para a forma desses personagens de enxergar ou reagir ao mundo, que eu acho que narrar aquela história com um ritmo mais dinâmico meio que mataria o propósito da narrativa toda, tornaria impossível pra gente absorver a crueza daqueles homens. Isso se aplica também à própria maneira com que o filme se posiciona como um western. Os personagens aqui não são aquelas figuras icônicas, inabaláveis. Na verdade, eles são, em última instância, caras patéticos, que mal sabem se expressar e que colhem as consequências de não saberem se expressar, que às vezes até provocam riso pelo tão pouco que eles sabem se portar, seja por um comentário estúpido que um deles faz aqui, seja por uma reação estabanada ou desastrada que outro tem a colar.
Nesse aspecto, eu acho muito interessante como que o Érico Rassi ele utiliza as gramáticas do faroeste de modo a desglamourizá-las por completo. As sequências de Bang Bang, por exemplo, elas são escuras a ponto de a gente não conseguir enxergar quase nada da ação em si. Os pistoleiros em cena têm uma mira tão ruim que eles devem acertar, sei lá, uns 2 tiros a cada 15 que eles dão. As brigas entre eles não têm coreografias ou técnicas muito elaboradas. Elas se resumem a um cara tentando agarrar o outro enquanto tenta jogar ele no chão, ou então se equilibrar para não ser jogado no chão. Em termos imagéticos, Oeste Outra Vez tem uma fotografia do André Carvalheira que se utiliza muito bem das sombras para poder isolar aqueles personagens melancólicos em meio aos espaços, fazendo aqueles caras soarem quase como almas que estão se dissipando aos poucos no meio daqueles cenários de faroeste. E da mesma forma, volta e meia a gente vê aqueles personagens isolados no centro ou nos cantos de planos gerais ou abertos, o que ajuda a tornar aqueles homens pequenos, solitários, dentro de um quadro amplo. Eles são sempre separados e isolados pela imagem, transformados em pontos reduzidos na tela. E diga-se de passagem, o design de som desse filme é um negócio espetacular. Ele acaba sendo fundamental para trazer peso justamente para o silêncio. E ele faz isso valorizando aqueles pequenos ruidinhos que compõem a ambientação ao redor dos personagens. O som de um grilo à noite, o som do pisar na areia ou num chão de madeira, o ranger de uma porta ou de uma cadeira, o barulhinho de uma garrafa na mesa, o farfalhar de algo correndo naquele solo árido e, claro, o estrondo repentino de uma espingarda, que é tão seco que pega você no susto. Tudo isso ajuda a compor uma diegese que enriquece muito a sensação de silêncio e abandono daquele mundo. E no fim do dia, o que torna os homens de Oeste Outra Vez tão falhos não é a falta de mulher, mas sim a incapacidade deles de olhar para dentro de si e tentar solucionar uma frustração aparente causada por essa mesma falta de mulher. É a masculinidade, esse eterno papel de figura viril que não transmite nem reconhece sentimentos, que condena aqueles caras até o infinito. Que filme sensacional. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Oeste Outra Vez, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso, um grande abraço e até a próxima.